Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Para quem não me conhece, não sabe meu nome, eu sou a pastora Deise, sou esposa do pastor de César. Motivo de alegria estar aqui nessa manhã, poder compartilhar uma palavra sobre oferta. E começando o ano de 2022, muita luta em 21, mas em todas elas o Senhor esteve presente. E se nós estamos aqui nessa manhã, foi porque a bondade e a misericórdia de Deus esteve conosco durante todo o ano passado. E é isso que a gente espera da mesma forma nesse ano, amém? A todos que estão assistindo pela internet também, que a graça e a paz do Senhor ache você aí onde você está, e que Ele possa falar com você nessa manhã através dessa mensagem, amém? Se você quiser abrir a Bíblia, queridos, eu quero compartilhar aqui em 1 Crônicas 4:10. Deus está falando muito comigo, com a minha família, nesse texto de Crônicas 4:10. E nós temos visto a resposta dessa oração. Então, aquilo que dá certo para a gente compartilha com os irmãos, amém? Eu vou ler aqui o versículo 9, porque se você ler esse capítulo 4 aqui de 1 Crônicas 4, você vai achar aqui uma genealogia de Judá. Mas quando você chega aqui no versículo 9, fala de um homem que teve uma atitude. E é a respeito disso que eu quero falar nessa manhã. A gente ora, a gente profetiza, a gente quer que as coisas mudem, mas para isso nós temos que ter uma atitude. Eu estava pensando, nós temos alguma enfermidade física e nós vamos ao médico e ali ele faz um diagnóstico e também ele nos dá uma receita para que aquela enfermidade ela possa ser sanada. Mas se nós não fizermos, nós não cumprirmos a orientação, não adiantou, nós perdemos tempo. Vocês estão me entendendo? Então, se eu tenho uma dor, a causa dessa dor é tratada por um especialista, eu preciso tomar a medicação certa. E a palavra de Deus é assim na nossa vida. Se está escrito e eu não coloco ela na prática, eu não tenho uma atitude de mudança, ela jamais vai dar resultado. Não importa o tempo de conversão que eu tenho. Não importa quantas palavras esse ano nós vamos ouvir sobre oferta. Mas o que me chamou a atenção aqui foi a atitude desse homem. Então, aqui no versículo 9, ele fala assim, olha, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Irmãos, que coisa terrível, né? Você está lá na sua casa, chega o seu irmão, a dor chegou. Você está no seu serviço, a dor chegou. Você está comendo um lanche com alguém, a dor chegou. Você imagina uma pessoa que tem a referência de dor no seu nome? É muito triste. Então, todos os lugares que Jabes era conhecido, ele era conhecido como dor. Mas aqui no versículo 10, ele fala assim, olha, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Repita comigo, queridos, diga, Jabes invocou o Deus de Israel. O que eu quero compartilhar com a igreja e os irmãos que estão assistindo e estão aqui, é uma atitude de mudança de Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel. A primeira atitude de Jabes foi orar. Ele sabia em quem ele tinha que crer e quem poderia mudar a situação dele. Você me entende isso? Amém? Ele reconhece que Deus é a fonte da bênção. Se nós queremos ser abençoados, nós temos que orar ao Deus de Israel. Ao Deus Todo-Poderoso, aquele que está aqui e conhece as nossas necessidades. Eu não conheço todos os irmãos aqui nessa manhã, não sei o nome, mas o Senhor conhece até quantos fios de cabelo caem da sua cabeça.
Ele conhece a sua necessidade pessoal, emocional, física, financeira, familiar, todas as áreas. E Deus, Ele quer nos abençoar. Pastora, mas você não vai ministrar uma palavra sobre oferta? Queridos, eu entendo que para mim essa é uma palavra de oferta. É uma atitude que eu tenho que ter, de querer ter uma vida melhor financeira, abastada. É eu invocar o Deus de Israel. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele pode suprir toda a nossa necessidade. Então a primeira atitude de Jabes foi orar e reconhecer essa fonte inesgotável. Diga, Deus é uma fonte inesgotável. Para nós, às vezes R$1.000 é muito dinheiro. E para Deus? Deus, Ele tem todo o recurso para nos abençoar. Continuando aqui, ele fala assim, né? A primeira atitude, ele orou, depois ele pediu, Deus, me prospere e amplia os meus termos. Né? Se eu perguntar aqui nessa manhã, quem quer prosperar? Claro, nós queremos prosperar, né, irmãos? Nós queremos ter uma condição melhor financeira. Então, Deus reconheceu que se ele pedisse, Deus ia ouvir ele. E ele diz, Deus, me prospere. E eu quero declarar na sua vida nesse momento, que você vai ter um ano de 2022 abençoado, próspero. Porque o Deus de Israel é o seu Deus. E Ele está vivo e Ele quer nos prosperar. Para que eu quero prosperar? Eu quero prosperar para investir mais na obra do Senhor. Eu quero prosperar para ajudar aquele que está precisando. Eu quero prosperar para fazer a diferença nessa terra. Queridos, porque quando o Senhor nos recolher dessa terra, que nós vamos para um lugar imaginável. A gente imagina, mas a gente não tem a profundidade, o conhecimento que vai ser lá. Verdadeiramente. Nós vamos apertadinho dentro de um caixão de madeira. E vai uma roupa com nós. Mas as nossas obras, aquilo que nós praticarmos, vai estar na presença do Senhor. Então que você prospere para ser um abençoador na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Segunda coisa aqui que me chamou a atenção nessa oração. Ele diz, e a tua mão for comigo. O que eu entendo aqui? Jabes queria prosperar, mas ele queria o Deus da prosperidade. Ele queria o Deus da bênção. Porque você pode até ser próspero, mas sem Deus você é pobre e miserável. Esses dias eu ouvi uma frase assim, olha, a pessoa está triste e angustiada, porque ela tem tanto dinheiro, mas ela não tem ninguém ao seu lado. Querido, prosperidade é a gente poder viver e desfrutar da presença de Deus. E na hora da necessidade, Ele vem nos socorrer. Amém, amados? Você já passou por isso? Olha, eu poderia dar vários testemunhos aqui, amados, de prosperidade, na hora da necessidade, na hora do seco. E eu entrar no meu quarto e orar. E daí a pouco ter alguém lá na minha porta. Olha, Deus mandou eu vir aqui. Amados, teve uma época da nossa vida, eu quero ser breve, eu não quero tomar o tempo dos irmãos. O meu marido ficou mais de 1 ano parado, ele é mestre de obras. Mas as portas se fecharam, porque Deus estava fazendo um tratamento na nossa vida. E um dia, eu fui ajudar ele fazendo os serviços que eu tenho condição de fazer, né? E ele parado, nós fomos abençoados por um tempo. O recurso que entrava, eu vi que Deus multiplicava aquilo, porque eu sempre orei para Deus multiplicar. Eu e o meu esposo, nós temos
uma atitude de todas as vezes que recebemos o nosso dinheiro, o nosso salário, orar, agradecer e profetizar que o Senhor vai multiplicar, que o Senhor vai abençoar. Todas as minhas compras que eu chego do mercado, eu ponho em cima da minha mesa, nós oramos, eu oro também, eu agradeço. Na hora de comer, a gente ora, agradece de novo. Então, o Senhor, Ele está conosco, Ele nos faz prosperar. Mas nessa época, queridos, que Ele estava parado, eu nunca deixei de pagar uma conta em dia, porque eu sou uma pessoa muito centrada em dinheiro. Eu não sou aquela que ganha 1.000 e gasta 2.000. Eu ganho 1.000 e eu gasto 750, 800, não pergunta que jeito, mas eu oro. Eu vou para o mercado e falo, Deus, traz ali uma promoção, me dê condição. Mas eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é o que eu vivo. Se eu tenho um recurso, eu vou gastar e vou tentar economizar um pouquinho. É que nem a comida esse final de ano, né? A gente quer comer tudo de uma vez. Não, peraí, tem amanhã, tem depois. Vamos maneirar, né? Vamos ser prudentes, né? Até no comer. Mas nessa época que ele ficou parado, eu lembro um dia que eu entrei na minha despensa e eu não tenho vergonha de dizer que eu não tinha o alimento básico para fazer um almoço para ele, para mim e para os meus filhos. E eu falei, Deus, a sua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Deus, está difícil, nós não estamos tendo recurso para comprar o básico. Irmãos, não passou uma hora. Eu ganhei, pastor Anderson, 15 cesta básica. A irmã parou com um carro, como chama aquele carro lá? É Lavínia, né? Como é que é? Livínia. Olha, ela não parava de descer aquilo do carro. Eu falei para ela, o que você está fazendo aqui com esse monte de cesta? Ela é uma pastora, amiga minha. Ela falou, ó, eu vim só obedecer a Deus. O Senhor mandou te trazer. Eu falei, mas é muita coisa. Ela falou, o Senhor mandou te trazer. Irmãos, eu num deserto. Mas num deserto. Eu consegui ajudar tanta gente no deserto. Que coisa linda você viver com Deus. Eu não tinha para comer, mas eu consegui ter para dar, para ajudar, para abençoar. E eu vejo Jabes tendo uma atitude de querer mudar. Falar, eu não sou dor, eu sou bênção. Eu quero fazer a diferença. E é isso que Deus faz na nossa vida, irmãos. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque se a gente praticar essa oração durante 2022, muita coisa pode ser mudada na nossa vida financeira. Você conhece alguém que está necessitando, irmãos? Olha o testemunho que nós vimos, né, no grupo essa semana, criança comendo lixo. É muito triste isso, e a gente tem uma mesa farta. Agora sim, né, ele fala... Ele queria a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela nos abençoa. E a terceira coisa que eu vejo aqui, ele pede para não ser aflito. Tem duas aflições aqui, a aflição de não ter e a aflição de ter. Porque a pessoa quando não tem, é porque está faltando. Quem tem família, tem criança, tem pessoas idosas que precisam de uma alimentação, eu vou falar na alimentação, porque tudo é muito caro. Você fica aflito porque não tem. E tem pessoas que têm muito e fica aflito porque não sabe como vai usar e desfrutar desse recurso. Então Jabes pediu, Senhor, eu não quero ser aflito. O Senhor vai livrar você das angústias desse mundo, querido. Você tem que ter um coração voltado para Ele. Porque aquilo que Ele te deu nessa terra é para você desfrutar aqui, investir aqui e aqui vai ficar. E a sua recompensa está na eternidade. Amém, amados?